Alunos, bom, na aula de física de hoje, nós iremos falar sobre um assunto que acabamos, às vezes, não nos interessando sobre ele, mas é que ele é muito interessante, que é a quantidade de movimento, sabe? O que eu queria falar para vocês é que, lá no século XVII, a conservação de determinadas grandezas físicas associadas ao movimento foi um tema controverso entre os físicos. Duas grandezas físicas são relevantes no movimento de um corpo: a massa e a velocidade. Bom, porém, antes de nós começarmos o nosso estudo, eu gostaria de que vocês imaginassem a seguinte situação. Imagine essa van, certo? Pensa nela se deslocando com uma velocidade v. Agora pensa nesse cara chutando a bola em direção à van com a mesma velocidade v. A minha pergunta é: qual dos dois vai causar mais estrago? Se os dois objetos atingirem um ao outro, qual deles irá causar maior estrago? Bom, eu acredito que vocês também chegaram à mesma conclusão. O caminhão é lógico, né? Mas por que será? Por que será que o caminhão ele causa mais estragos do que a bola? Bom, se nós colocarmos os dois objetos numa balança, nós podemos observar que, claro, a van ela possui uma massa maior do que a da bola. Então, se nós chamarmos de mb, a massa da bola, e mv, a massa da van, nós podemos escrever matematicamente que a massa da van é maior do que a massa da bola. Tá? Isso é uma coisa óbvia. Mas vamos entender o porquê que esse estrago acontece. Tá? E para que nós possamos entender o porquê esse estrago acontece, nós temos que entender o que é essa quantidade de movimento. Tá? Então, a quantidade de movimento ela é uma característica que os objetos têm em relacionar sua massa com sua velocidade. Né? No caso da van e da bola, os dois estão à mesma velocidade, porém eles possuem massas diferentes. Tá? Então, pelo fato da van ter uma massa maior, né, haverá uma diferença. Bom, uma outra coisa que eu quero salientar é que a quantidade de movimento ela possui a mesma direção, sentido que o vetor velocidade, certo? Isso em um corpo. Agora a pergunta é: e como fazemos para calcular essa quantidade de movimento? Bom, se a quantidade de movimento está associado à massa e à velocidade do objeto, então nós podemos calculá-la com essa seguinte equação, onde Q é a quantidade de movimento, m é a massa do objeto e v é a velocidade do corpo. Então, a quantidade de movimento ela também pode ser chamada de momento linear. A sua unidade de medida é o quilômetros por segundo, já que a massa, certo? Ela é dada em quilos e a velocidade ela é dada em metros por segundo, ok? Bom, vamos ver alguns exemplos de como funciona? Então, olha só. Marque a alternativa correta a respeito da quantidade de movimento. Grandeza que é resultado do produto da massa de um corpo por sua velocidade. Tá? Produto significa multiplicação. Lembre-se que, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida para a quantidade de movimento será o quilo por metro por segundo. Então vamos lá. A quantidade de movimento é uma grandeza escalar? Não, né? Nós observamos que, pelo fato da quantidade de movimento possuir a mesma direção e sentido do vetor velocidade, então quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tá? Então vamos descartar a letra A.
Forças internas são capazes de gerar variação de quantidade de movimento total de um sistema. Olha só, forças internas, elas não geram variação da quantidade de movimento. Tá? Em hipótese alguma, forças internas gerarão variação. Olha só, mais uma vez, falando sobre forças internas, certo? Quantidade de movimento depende do quê? Depende da massa, depende da velocidade. Então, olha só, a quantidade de movimento também pode ser chamada de momento angular. Não, né? No slide anterior, eu falei que a quantidade de movimento ela pode ser chamada de momento linear, tá? E não momento angular. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, correto, cuja direção e sentido são iguais ao do vetor velocidade. Excelente. Então, a resposta correta é a letra E, certo? A direção e o sentido são iguais à do vetor velocidade. Bom, mais uma questão para nós finalizarmos. Olha só, uma bola de 400 gramas se movimenta num dado instante, conforme a figura abaixo. Desculpa, eu não pude colocar a figura, mas é apenas uma bola, certo? Se movimentando nessa direção. E aí nós temos a velocidade, 2 metros por segundo, qual o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da bola no referido momento. Então, a quantidade de movimento, a massa está em gramas, tá? Tem que passar para quilos. Então, 400 gramas é igual a 0,4 quilos, vezes a velocidade. Então, a quantidade de movimento é 0,4 vezes 2, que vai dar 0,8 quilogramas em metros por segundo. Ok? Bom, era isso que eu queria falar com vocês sobre quantidade de movimento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.